Boa noite, amigos, amigas do Facebook. Aliás, hoje é Dia dos Amigos, né? E é sempre bom a gente contar com amigos nessa vida. Queria agradecer, inclusive, mensagens que recebi, algumas canções, algumas mensagens muito bonitas em relação ao Dia dos Amigos, Dia do Amigo. E eu queria falar hoje novamente, sobre a Covid-19. E, de fato, eu queria transmitir um sentimento de indignação da minha parte. Nós estamos numa situação, num impasse muito grande na nação brasileira. Muito grande. Os números da Covid-19 não param de subir. Nós temos mais de 2,1 milhões de brasileiros e brasileiras atingidos pela Covid-19, pela pandemia. Quase 80 mil mortos. Nesse momento, provavelmente, já passou de 80 mil mortos no Brasil. Somos o segundo país no mundo, continuamos apenas atrás dos Estados Unidos, que estão com mais de 4 milhões de pessoas infectadas. E na frente da Índia, a Índia vem crescendo muito, da Rússia. E o que eu estou observando nos números mundiais é o seguinte: alguns países já estão numa fase de controle, não sei se é correto dizer isso, mas numa fase melhor da epidemia, não é? São os países europeus. E alguns países asiáticos também, onde começou a China, Japão, Coreia do Sul, mas alguns países asiáticos estão com uma situação muito complicada. A Índia, o Paquistão está aumentando muito a incidência da Covid-19, a África do Sul, agora parece com o continente africano, parecia que não ia ter uma incidência grande, está aumentando. O Peru, na América Latina, é um lugar que tem muita gente com Covid-19. Então, não estamos numa fase de tranquilidade, estamos numa fase ainda de muita preocupação, muita preocupação. E esses dias eu estava vendo uma reunião que a FAPESP, que é um fundo de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, que orienta, financia pesquisas no Estado de São Paulo, ela promoveu uma reunião com especialistas da área. Desde estatísticos, né, porque vão lá ver a curva, como é que a curva chegou num platô, está decrescendo, até médicos, diversos especialistas. E todos muito preocupados com a situação no Brasil. Quer dizer, a FAPESP reuniu, depois eu vou colocar o endereço dessa reunião da FAPESP, reuniu os grandes cientistas que tratam da situação e fez um vídeo sobre isso, né? Então, a volta à aula nesse semestre não deve acontecer. E o que deveria se fazer no Brasil é procurar testar mais pessoas e isolar aquelas pessoas que tivessem infectadas com Covid-19. Então, teria que ter uma ação mais forte da saúde pública em relação ao isolamento daquelas pessoas infectadas. O número de pessoas infectadas diário e o número de mortes não diminuiu, infelizmente. E se prevê que isso só vai acontecer em outubro. Olha só o que aconteceu, né? Então, a gente estava lá no início, abril, março, as pessoas dizendo, não, em junho isso começa a ceder.
em julho, agosto. Agora o pessoal está dizendo que é em outubro que começa a diminuir o contágio no Brasil. Então nós vamos viver um período muito difícil ainda. A situação não está controlada no país. Então temos que reforçar a nossa ação pessoal, usar máscara. Isso é importantíssimo quando a gente sai às ruas, sai quando necessário usar máscara, ajuda muito. Evitar os contatos, de maneira muito forte ainda, né? Então temos que ter muita precaução e torcemos para que os municípios e os estados continuem agindo de uma maneira mais responsável. Mas o grande problema hoje no país, é isso que me entristece, é que nós temos um presidente, eu vou usar o português que eu acho que é correto, que não está se importando com a pandemia. Que ao invés de coordenar, descoordena os trabalhos. Ele não se comove com os 80 mil mortos do Brasil. Ele toma atitudes que não tem outro nome para dizer, irresponsáveis. A última foi ele se anunciar como tendo a Covid-19 e muita gente começa a desconfiar, mais gente, aliás, começa a desconfiar que não é verdade que ele teve a Covid-19 e fazer propaganda de um remédio, da cloroquina. Bom, não é papel de um governante fazer propaganda de nada. De nada. De um carro, de um passeio, de uma roupa. Não pode. Está errado isso. O presidente da República faz propaganda de um remédio. Diz que está sarando com a cloroquina. O que tem por trás disso? Um remédio que não está comprovado. E a população brasileira, hoje eu vi uma pesquisa, 7% dos brasileiros acreditam que o alho cura a Covid-19. Alho. E 18%, muito influenciado pelo presidente, acreditam que a cloroquina cura a Covid-19. Mas a área médica não diz isso para a gente. A gente tem que ser cuidadoso. E veja, o presidente está apostando no quê? Em se manter no cargo, que ele está ameaçado. Então ele trabalha com um grupo mais radical, os 30% que apoiam ele ainda. Ele já perdeu muito apoio, mas tem 30% de radicais que ele fala que pedra é pau, esses 30% vão falar que pedra é pau. E se no dia seguinte ele mudar que pau é pedra, esses 30% vão falar que pau é pedra. Então a irresponsabilidade, eu estou falando isso com muita ênfase, porque certamente a gente tem nas redes sociais pessoas assim, pessoas que bancam essa irresponsabilidade do presidente da República. Vocês estão sendo irresponsáveis da mesma forma, sustentando uma loucura. Vocês estão prejudicando o combate à Covid-19 no Brasil. O Brasil poderia ter menos mortos, menos pessoas infectadas, poderia ter um sentimento nacional fortalecido se o presidente se preocupasse em juntar as pessoas. Ele quer dividir. Ele se preocupa com as coisas miúdas dele.
Será que esses 30% não vão perceber isso, gente? Eles descuidam da nação brasileira, mantém no Ministério da Saúde um ministro, um general ministro, que não é da área médica. Eu até admito que possa ter um militar formado em medicina com capacidade, mas não é o caso. Por quê? Porque ele quer manter a sua base de apoio. Então ele fala para os 30% dele, né? Com 30% ele está garantido no cargo, o processo de impeachment não vai adiante, como o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele fala para os 30% dele, instiga esses doidos, vou repetir, esses doidos e essas doidas, que se olhassem um pouquinho mais para suas famílias, não faziam esse tipo de coisa. Ele instiga os 30% e entope o governo federal de militar. São mais de... Depois eu passo os dados aqui para vocês. Eu não gosto de falar sobre nada, não, sobre sem conteúdo. São mais de 6 mil militares no governo federal. O Ministério da Saúde está entupido de militar. Então veja o que o presidente faz. Ele prefere juntar o seu time, dar cargo para o seu time, dar salário adicional para o seu time, do que cuidar da população brasileira. E o Pazuello, acho que é assim o nome do ministro interino há mais de 60 dias, quantos profissionais da saúde nós temos nesse Brasil mais competente que o ministro Pazuello? Por que esses profissionais não estão sendo chamados? Bolsonaro não tem essa capacidade, mas ele tem uma estratégia. A gente tem que perceber isso. De ficar no cargo de qualquer maneira. Ele tem amor ao cargo. E talvez amor a seus filhos, tentando proteger seus filhos da justiça, que bate à porta dos seus filhos. E com isso ele conta com os 30%. Os doidos da rede social. Quanta besteira a gente vê na rede social. Fake news está sendo combatido, mas eles inventam ainda outros fake news. E vai colocando militar no governo. São mais de 6 mil já no governo. De 2 mil que existia, ele passou para mais de 6 mil. E tentando comprar uma base no Congresso Nacional. E que se lasque a saúde do Brasil. A Covid-19 é um problema mundial, está nos trazendo transtorno. Países bem preparados estão enfrentando um dilema, ninguém nega isso. Mas no Brasil, além da Covid-19, nós estamos passando por um triste momento de indefinição da nação. A nação vai sair muito mal dessa pandemia. Vai sair de uma maneira quebrada, uma maneira que nós não vamos ter condições de enfrentar as coisas. Bolsonaro aposta nisso. Não era para fazer isso nesse momento. Nós precisamos ter alguém que coordenasse, que se comovesse, que orientasse, que ouvisse. Ele parece que não está nem aí. Para mim, ele não está nem aí. Né? Que se lasque. Ele já disse, não sou coveiro porque vou me preocupar com as mortes. Então, o impasse maior não é na área da saúde. O impasse maior é na nação brasileira. Estamos muito mal. Outros países conseguiram se juntar, se unir, encontrar saídas federativas, ou seja, envolvendo todo mundo. O Brasil não. Né? Nós vamos sair muito quebrados, estilhaçados dessa pandemia. Eu estou muito triste porque isso significa
mortes, significa destruição. O SUS, que devia estar sendo valorizado, que devia ter recursos sendo transferido para o SUS, os recursos não chegam. Nós temos uma estrutura de saúde pública invejável, que devia ser fortalecida nesse momento, mas o presidente parece que quer destruir. Eu não, sinceramente, eu prefiro ser mais tranquilo e calmo nas minhas falas, mas acho que não dá. Acho que não dá. Eu acabei até esquecendo de passar para vocês o endereço dessa StreamYard, né? Vocês poderiam entrar e conversar. Eu acabei. Vou colocar agora, né? Quem quiser colocar aqui nos comentários, né? Então, quem quiser conversar, pode usar esse endereço que eu passei. Mas eu queria aqui destacar os comentários do Márcio José da Costa. Aqui, ó, olha aqui. Acabei de ver. Filha do general Braga Neto ganha cargo na Agência Nacional de Saúde. É só assim. É proteção, e ele está propondo agora aumento de salário para os militares. Viu? Congelamento de salário para todo mundo, menos para os militares. Eu acho que os militares deveriam se preocupar um pouquinho mais, porque eles vão sair muito desgastados desse processo. Márcio, boa noite. Regina, boa noite. Ica, Jonathan, Sandra Valentim, Eugênio Ferreira. Ô, André Luiz Bottini de Vasconcelos, um abraço. Carlos Eduardo, boa noite, professor. Boa noite, Abuticabal. O Jonathan está levantando aqui algo importante. Mortes no interior de São Paulo ultrapassaram as da Grande São Paulo. A informação foi divulgada hoje pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli. É isso. Eu não sabia desse dado, viu, Jonathan? Mas eu estava sabendo que a doença está crescendo mais no interior do estado do que na Grande São Paulo. O Adriano está dizendo, infelizmente, o contágio e as mortes vêm aumentando muito em nosso país. Né? Eugênio Ferreira está dizendo que travou, né? Acho que já saiu, né? Voltou. O Kiko avisou também, a Clarinha, que é minha filha. É que eu estou na casa dela, em Monteiro Lobato, é uma pequena cidade, e aqui a internet não é lá essas coisas. Miriam sempre me defendendo, agora está ótimo. A Cláudia está dizendo que a Flávia, filha do grande companheiro Devanir Ribeiro, está com a gente. Rogério Anitablian, acompanhando também, muito bacana. Kiko dizendo, você tem razão, nosso presidente está nem aí conosco, Covid-19, eu tenho certeza que é mentira, ele só pensa no cargo, irresponsável, louco. É isso. Mas o pior, é isso que nos incomoda, sabe? Como é que a nação não consegue dar solução a isso? 70% de nós estamos vendo isso. Estamos vendo esse impasse terrível. E a gente não consegue ter uma coordenação adequada em nível nacional. Precisamos ter uma pessoa competente, com capacidade. Bom, eu até esqueci também de dar algumas boas notícias, né? Tem informações de vacina vinda de vários lugares. A Rússia está aplicando vacina a partir de agosto, a Inglaterra a partir de outubro, se eu não me engano. O Brasil começa a testar uma vacina, chegaram hoje as doses, né? Em acordo com o Instituto Butantan, uma vacina chinesa, e é teste ainda, não é aplicação. Então, aparentemente, a gente está encontrando uma solução de vacina que eu penso que vai se efetivar no ano que vem, não é? Porque tem tempo, né?
para produzir, inclusive, né? Zé Américo Sartre está dizendo que as Forças Armadas sairão desmoralizadas depois de participar ideologicamente de um governo genocida. O Onyx Lorenzoni, a Cláudia está dizendo também, dizendo às vezes que está se tratando com cloroquina. É uma avacalhação, é uma irresponsabilidade. Não estou dizendo que não se deve tentar, sabe? Diante de tanta indefinição, tenta-se. Mas o que não pode é uma autoridade dizer para todo mundo que foi encontrada uma solução. Está errado. Isso não é comportamento de uma autoridade. Não esquecendo que o Onyx Lorenzoni é o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. É um dos cargos mais importantes de primeiro escalão. Miriam, nesse momento, precisamos de um presidente responsável que nos traga um pouco de segurança. O Jonathan está aparecendo aqui. Deixa eu ver. Regina, está difícil tolerar esses loucos que defendem os lunáticos. Nós temos uma tarefa, viu? Nós temos uma tarefa que temos que cumprir. Vamos para cima desses lunáticos. E usar, junto com o termo lunático, outro termo, pesado, mais pesado, genocidas. Eles estão desajudando a população brasileira. São irresponsáveis como o seu mito. Não pensam. Zé, você é fantástico em sua explanação, muito esclarecedora. O Kiko, hoje eu preferia estar mais tranquilo, sabe? Mas não dá, sabe? A gente fica pensando. Eu vejo os profissionais de saúde sofrendo, né? Aí em Jabuticabal, os profissionais de saúde estão fazendo um teste rápido, que deu um resultado muito negativo em relação ao número de pessoas contaminadas. A gente tem tanta possibilidade de estar numa situação, porque quando a gente tem, aí ó, aqui veio de novo, filha do ministro Braga Neto ganha cargo na Agência Nacional de Saúde e procurador vê nepotismo. Mas né? Aliás, o Ministério da Saúde não é só o general que está lá, né? Tirar todos os cargos abaixo. Nunca vi algo desse tipo, gente. Eu participei do governo federal. Você tem gente muito boa na estrutura do governo federal, gente com competência técnica. E era isso que a gente devia estar fazendo agora. Luiz Paulo, boa noite a todos os companheiros. Vamos lá, estamos juntos. Aqui é o meu endereço. A Miriam, novamente, muito triste. Com o que estamos vendo no Brasil, e em especial em Jabuticabal, pergunto, nossa cidade é exemplo para a região? Regina Torres, a Isabel Ferreira, entrando, Tia Macedo. Pacarim, boa noite, sucesso nessa empreitada. Maria Aliada, boa noite. Mário Ivo Mengon, boa noite, professor. Isabel, principalmente vindo do presidente. Zé Ernesto Poli, boa noite, Pacarim, muito bom. Bom, é isso. Eu vou encerrando, porque essa live era para ser de 5 minutos. Já são meia hora, né? Meia hora que a gente está se indignando. Mas tem que tomar providência, viu? Tomar providência. Todos nós vamos ter, ou já vamos ter alguém da família atingido por essa doença, alguns já tiveram, que morreram na família, né? É um momento difícil, mas o que a gente esperaria no momento difícil é um pouco mais de afeto, de carinho, de amor, de respeito, né? Ainda mais hoje é dia dos amigos. Por que não, né? Um presidente que olhasse para os seus cidadãos, mesmo numa situação tão difícil, que a gente não sabe tudo que a gente teria que saber da doença. Não sabemos. Estamos aprendendo. É verdade isso. Mas um presidente que dissesse, olha, eu estou com vocês, vamos nessa junto, vamos nos proteger, vamos nos cuidar, esquece os bens materiais, esquece a economia,
A vida é o dom mais importante que nós temos, o bem mais importante que nós temos, e a gente não vê isso. Mas vamos lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos reagir e vamos dizer para os 30% que eles estão bancando uma política genocida, uma política de destruição da noção de nação. Ação de todos devem ser contemplados. Se pensa A ou pensa Z. Nós estamos destruindo isso. A troco do quê? A troco de nada. Esse é um grande impasse nosso. É um impasse na saúde, mas é um impasse político também, de uma nação que, por um erro, um acaso, sei lá, elegeu alguém que não olha para a sua população. Boa noite, muito obrigado. A gente volta numa próxima, né, discutindo essas coisas e outras questões. Até mais, gente. Muito bom.